Então, ok, decidiu que vai utilizar prólogo, vamos pensar na primeira opção de como você vai escrever esse prólogo. Olá! Eu sou a Meg Brusarowski e hoje a gente vai falar sobre a necessidade de utilizar o prólogo. Para quem não sabe, o prólogo é o texto que vem antes da história. Calma lá, não vai confundir, não é o prefácio, é o prólogo. Ele está diretamente conectado à história que você vai contar. O prólogo tem como função trazer alguma informação que vai ser relevante ao longo da história. Ok, fica fácil entender por que a gente vai usar o prólogo. Agora, deve usar o prólogo? Quais são as vantagens de estar colocando o prólogo no começo da história? Às vezes o autor tem a impressão de que se ele não contar algo a respeito do passado, ou se ele não levar uma informação que é fundamental para aquele mundo, o leitor não vai conseguir seguir com a história. Esse é o momento que o autor deve parar e pensar. Será que ele precisa contar toda a história do passado antes de começar a história que ele realmente quer contar? Será que não seria possível que essas informações estivessem na história principal ali meio que sendo entregue aos poucos, sendo diluída ao longo da narrativa? Existe a necessidade mesmo de fazer toda uma história, um prólogo inteiro, algumas páginas contando uma história do passado sobre aquele acontecimento que a gente vai se deparar ao longo da história. Isso gera uma expectativa. Então essa construção do prólogo, num primeiro instante, tem que ser bem avaliado pelo autor se existe a necessidade ou se ele pode diluir ao longo da narrativa. Vamos imaginar que o autor realmente decidiu pelo prólogo porque ele precisa passar informações e sem essas informações não tem como seguir com a história. O leitor vai ficar confuso, parece que vai ficar faltando peça, ele não consegue diluir, não dá para trabalhar com questão de flashback, é uma coisa que na verdade os personagens já vão chegar na história e se deparar com aquilo, então por isso algo do passado para contar exatamente como foi. E o prólogo entregou uma informação diferente para o leitor, criando assim uma necessidade, uma ansiedade no leitor que está vendo que os personagens estão fazendo bobagem. Então, ok, vamos começar a criar possibilidades de utilizar de maneira produtiva esse prólogo. O prólogo vai contar algo do passado, vai ali entregar para o seu leitor uma informação que aconteceu há muito tempo e a partir de um ponto a gente vai seguir com a história e vai ser essa que ele vai ler. A informação que você entregou no prólogo, ela vai ser resgatada ao longo da narrativa. E o leitor já está ciente que algo aconteceu ali e aguardando na história principal quando aquilo vai ser resgatado. Aquela forma vai ser resgatada. Se você está incluindo personagens, se você está colocando uma premissa sobre o prólogo, se você define uma unidade temática, como por exemplo, você fez um prólogo dando a entender que a história ia decorrer por conta de uma criança desaparecida. Enquanto na história isso nem é citado, simplesmente é encontrado alguma coisa que está relacionada a algum conceito de criança desaparecida. Então o prólogo ele tem que estar muito conectado com aquilo que você vai colocar na história. Não pode esquecer de buscar o que você colocou no prólogo para realmente seguir com a história. Se não tem nada para tirar do prólogo, não tem a finalidade dele existir. Mostrar o mundo como ele era ou explicar como as coisas aconteciam só por explicar não é necessário para o leitor. A segunda forma, claro, tá falando algo do passado, mas é um prólogo que vai imediatamente. Assim que abrir a história, você vai precisar dessas informações para dar o start e fazer a história andar. Então vai ser essa informação crucial para fazer o enredo desenrolar. Então vamos lá. Será que deu para perceber a diferença ou ficou tudo semelhante demais? Primeiro, entenda se a sua história realmente precisa do prólogo. Também vai estar falando algo do passado, mas é exatamente por essa informação que a história começa a desenrolar. É a partir do momento das primeiras páginas onde o seu personagem ou os seus personagens resgatam essa informação é que o plot começa a seguir. A entrega do passado, quer dizer, você vai contar que algo aconteceu, mas os seus personagens não sabem disso. Ao longo da narrativa, eles vão acabar descobrindo. E isso casa com o que você colocou no prólogo. Não dá para esquecer que o prólogo tem que ser utilizado na história, ou seja, você vai resgatar as informações. Um prólogo que não tem finalidade não deve existir. Então, você quer publicar sua história? Fica comigo.